Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 13 de março de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Juízes, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei essa terra na sua mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que após a morte de Josué, quem foi Josué? O servo de Deus, que começou a liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. Quando Moisés morreu, o povo ainda não tinha chegado até a terra prometida. E como os planos de Deus não podem ser frustrados, Deus levantou o seu servo Josué, um jovem valente, um jovem guerreiro forte e corajoso. E esse homem conduziu o povo até a terra prometida. Fez com que o povo se voltasse para Deus, para os caminhos de Deus, para a vontade de Deus. Porque é muito comum o povo se desviar. Estamos sempre a falar disso. O povo de Deus, que a palavra relata, e nós também, nós somos povo de Deus. Josué deixou um bom testemunho. Josué liderou o povo. Quando temos um líder, nós temos aquela sensação de confiança. Porque nós temos algo que nos cobre. Temos alguém que peleja por nós, alguém que é a nossa voz. Alguém que luta por nós, defende as nossas causas. Alguém que se coloca na brecha por nós, porque esse é o verdadeiro líder. O líder luta pela equipa. Ele sacrifica, ele peleja, não deixa a equipa morrer. Principalmente Josué, com tantos testemunhos que ele teve. Ele derrubou as muralhas de Jericó. Tantas outras coisas Deus fez na mão desse homem de Deus. E ele morre. Porque nós não somos eternos, temos que nos lembrar desse detalhe. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar não é aqui. Deus, Ele preparou uma morada eterna para nós. E é na Nova Jerusalém. Aqui na terra nós estamos de passagem. Ele voltou para o Pai. Foi para a glória de Deus. Imagina o desconforto que isso causou a esse povo. Um líder que deu a sua vida, deu toda a sua força. Alguém que nos representava, que nos defendia, de repente morre. Mas vê a postura do povo, não ficando desesperados. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que pareça descontrolado, está descontrolado apenas aos nossos olhos. Deus não perde o controle. Eles não ficaram espalhados. Eles que perguntaram a Deus: Deus, quem dentre nós subirá para pelejar contra os cananeus? Essa pergunta referia-se a tribos, porque Israel tinha 12 tribos. Ou seja, eles perguntaram qual era a tribo que iria se levantar
para pelejar contra o inimigo. Então, eles tiveram uma postura, tiveram um posicionamento, mesmo após a morte do líder. Ou seja, nós vamos continuar. Honramos o nosso líder, amamos o nosso líder. Mas enquanto estivermos na terra, a nossa peleja contra o inimigo não acaba. Então vamos pedir o auxílio de Deus, para que Deus nos mostre como caminhar, para que Deus nos dê as estratégias para vencer. Quando o cenário muda, Deus não muda. Deus, Ele é constante, Deus permanece sendo o mesmo. O cenário vai mudar diante dos nossos olhos, temos que entender. Mas nós temos que prosseguir. Se temos uma palavra, se temos uma promessa, se temos a fé em Cristo Jesus, devemos prosseguir. E Deus, Ele nos dará a vitória. Esse espírito de destemidos que Deus, Ele adora. Força, fé, garra. Deus gosta de pessoas com garra. Pessoas que estão dispostas a pelejar, porque nós somos soldados de Cristo. Vivemos numa batalha espiritual constante, diariamente, a toda hora, a todo momento. Precisamos ter o espírito de fortaleza, como diz a palavra de Deus, que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. É isso que Deus espera das nossas vidas. Eles, em outras palavras, declaram: oh Deus, nós sentimos a morte do nosso líder, mas Deus, nós temos que continuar, ajuda-nos. Nós temos que prosseguir, ajuda-nos. Oh Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Temos que levantar a cabeça, sacudir a poeira, arriba e dar a volta por cima, porque Deus, Ele é o nosso auxílio. Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Arriba o nosso socorro bem presente na angústia. É para continuar. As coisas pioraram, perdi isso, perdi aquilo, isso e aquilo mais. Continue. Porque Deus não terminou a obra. Deus ainda tinha obra na vida daquele povo. Deus ainda tinha promessa na vida daquele povo. Por isso eles estavam de pé. Enquanto estivermos de pé, Deus ainda tem promessa para as nossas vidas. Deus ainda tem alguma coisa para nós. A nossa missão aqui na terra ainda não terminou. Por isso, desistir nunca. Podemos até chorar por um tempo, renovar as forças. Eu estou cansado, eu vou descansar por um tempo. Mas depois nos levantar com a força de Josué, e pelejar. Pelejar com o auxílio de Deus, com a força de Deus. Porque Deus, Ele nos ajuda. Deus, Ele nos sustenta. Deus, Ele nos levanta todos os dias da nossa vida. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos. Oh Deus, porque grandes são os prodígios e maravilhas que o Senhor, oh Deus, tem feito nas nossas vidas. Louvamos, ó Deus, e exaltamos o Teu nome, no poderoso nome de Jesus Cristo. Deus de Abraão,
Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não nos cansaremos, ó Deus, de declarar que o Senhor é bom. Ó Deus, que a sua misericórdia dura para todo sempre. Ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós a cada manhã. Ó Deus, que a tua misericórdia tem se renovado pelas nossas vidas, pelas nossas almas. E nós, ó Deus, queremos bem dizer, o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Graças te damos, ó Deus, no poderoso nome de Jesus. Ó Deus, clamamos por misericórdia. Deus, a tua palavra diz que aquele que confessar os seus pecados, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, irá perdoar. Ó Deus, porque o teu sangue foi derramado na cruz do Calvário, por cada vida, ó Deus, por cada alma. Perdoa-nos, ó Pai. Reconhecemos as nossas falhas. Ó Deus, reconhecemos que somos pecadores. E clamamos, tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague, ó Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lave, Deus, as nossas almas. Ó Deus, os nossos corações, remova toda mágoa. Remova, Deus, todo ressentimento. Ó Deus, tudo aquilo que não provém de ti. Purifique, ó Deus, as nossas almas no sangue do Cordeiro. Perdoa, Pai, todo pecado e iniquidade que abriu a porta, Deus, para o inimigo entrar. Arriba, Deus, entrar na nossa vida. Arriba, Deus, entrar na nossa casa. Arriba, Deus, e que sejamos todos restaurados. No poderoso nome de Jesus Cristo. Arriba, Deus, visita-nos nessa noite. Ó Deus, ainda que o cenário tenha mudado para pior. Arriba, Deus, ainda que os nossos olhos não tenham solução. Arriba, Deus, assim como o povo. Ó Deus, eles viram o seu líder partindo, ó Deus, para a tua presença. Mas o teu povo permaneceu firme. Arriba, Deus, o teu povo prevaleceu. Arriba, Deus, não se deixou intimidar. Ó Deus, não se deixou abalar. Ajuda-nos, ó Pai. Arriba, Deus, faça o mesmo nas nossas vidas. Arriba, Deus, que os ventos e as tempestades, ó Deus, as tribulações, não matem, Deus, a nossa fé. Não tirem, ó Deus, o nosso foco. Arriba, Deus, a nossa estratégia. Ó Deus, que venhamos a permanecer no caminho da justiça. Deus, porque a tua palavra, arriba, Pai, é lâmpada para os nossos pés. Ó Deus, e luz para os nossos caminhos. À luz da tua palavra, Deus, nós conseguiremos caminhar. À luz da tua palavra, Deus, nós conseguiremos conquistar. Arriba, Deus, à luz da tua palavra, nós conseguiremos chegar, ó Deus, até ao alvo. Arriba, Deus, porque as tuas estratégias, arriba, Deus, são infalíveis. Ó Deus, o Senhor é aquele que abre portas. O Senhor é aquele Deus que fecha portas. Arriba, Deus, o Senhor é aquele que estará sempre do nosso lado. Arriba, Deus, ainda que as coisas tenham mudado. Ó Deus, ainda que não venhamos a perceber. Ajuda-nos, ó Deus, a crer. Ajuda-nos, ó Deus, a acreditar, para que possamos
continuar, ó Deus, na peleja com os pés enxutos. Nos dá vitória, Deus, sobre os nossos adversários. Nos dá vitória, Deus, sobre os nossos inimigos. Arremande, carrebo Deus. O inimigo já está a cantar o hino da vitória. Ó Deus, que ele seja envergonhado. Ó Deus, que ele seja confundido. Arriba, Deus. Que o inimigo arremande, rebas. Arriba, se carrebo, Pai. Seja envergonhado e confundido. Ó Deus, porque a derrota não é a nossa porção. Ó Deus, o fracasso não é a nossa porção. Arriba, Deus, nos dá vitória. Repreenda, Deus, toda a fúria do maligno contra nós e a nossa casa. Ó Deus, levanta o caído. Levanta, Deus, o abatido, o desanimado. Arriba, Deus, renova as forças daquele que já não tem força. Arriba, Deus, erga o desvalido do pó. Ó Deus, aqueles que já perderam uma batalha e querem desistir. Ó Deus, mas não perderam a guerra. Arriba, Deus, comece a levantar. Comece, Deus, a encorajar. Arriba, comece, Deus, a fortalecer. Pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, não desampare o teu povo. Ó Deus, não desampare a tua igreja. Arriba, Deus, tu és o nosso general de guerra. Ensina-nos, ó Deus, o caminho. Mostra-nos, ó Pai. Arriba, dê-nos a capacidade de suportar, ó Deus, os momentos mais difíceis. Ó Deus, que possamos declarar ainda arrimante, que reboqueais, águas turbulentas. Ó Deus, nós iremos permanecer no barco. Ainda, Deus, que o mar esteja violento, nós vamos permanecer no barco. Arriba, Deus, porque nós confiamos no Deus que nós buscamos, no Deus que nós servimos. Ó Deus, que o nosso testemunho seja: esperei com paciência no Senhor, e Deus ouviu o meu clamor, a minha oração. Arriba, Deus, transformou a minha história. Arriba, Deus, aniquilou os planos dos meus adversários. Arriba, os planos dos meus inimigos. Deus, se em nós algum caminho mau, que o Senhor venha endireitar as nossas veredas. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, nós entregamos e consagramos mais um dia nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, se conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para essa noite, que não venha prosperar. Conceda-nos, ó Deus, uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo sempre. Amém.